Milionário viúvo se escondeu para ver o que sua noiva fazia na cozinha, até que a garçonete salvou os trigêmeos. O cheiro de café fresco misturado com pão na chapa tomava o café Santa Rita naquela manhã de quinta-feira. Luzia Nogueira limpava o balcão pela terceira vez, o pano úmido passando em movimentos automáticos enquanto sua cabeça estava longe dali, presa nas contas que não fechavam, na consulta da mãe que não podia mais esperar, no aluguel que vencia dali a uma semana. Luzi, querida, você tá bem? A voz de seu Mário, dono do café, cortou seus pensamentos. Tá com cara de quem dormiu pouco. Tô sim, seu Mário, só cansada. Ela forçou um sorriso. Aquele que tinha aperfeiçoado depois de anos servindo mesas na Vila Madalena, lidando com gente de todo tipo. A verdade é que ela tinha dormido pouco mesmo. A noite tinha sido longa, cuidando da mãe que tossia sem parar, tentando acalmá-la entre uma crise e outra. Luzia tinha 28 anos e às vezes sentia que carregava 60 nas costas. O sino da porta tocou. Dona Cida Araújo entrou com aquele jeito elegante de sempre, cabelos grisalhos presos num coque impecável, postura ereta que denunciava anos de trabalho em casas de família de alto padrão. Bom dia, Dona Cida, Luzia acenou, genuinamente feliz em ver a governanta que frequentava o café havia meses, o de sempre. Bom dia, minha filha. Hoje não vim só pelo café, não. Dona Cida sentou-se num banquinho do balcão, baixou a voz. Vim te fazer uma proposta. Luzia parou, o pano ainda na mão. Proposta. Trabalho temporário, coisa de 2, 3 semanas, no máximo. O DR Augusto Ferraz, meu patrão, vai viajar a negócios e precisa de alguém de confiança para ajudar com os bebês dele, 3 trigêmeos, 8 meses. Coitadinhos, ficaram sem mãe ainda novinhos. O coração de Luzia apertou, bebê sem mãe. Ela conhecia bem o que era perder alguém cedo demais. Eu não tenho experiência formal com isso, Dona Cida. Trabalho aqui no café faz 3 anos. A senhora sabe. Sei, minha filha, mas te vejo aqui há meses. Vejo como você trata as crianças que entram com os pais. Você tem jeito, tem cuidado e olha, o pagamento é bom, muito bom. DR, Augusto é homem sério, dono de um grupo de alimentos grande aí. Mora em Alphaville. Barueri, mansão linda. Luzia calculou mentalmente 3 semanas de salário bom resolveriam pelo menos 3 meses de aperto. A consulta da mãe, o aluguel, as dívidas da farmácia. Quando seria? Amanhã já, eu sei que é em cima da hora. Mas a moça que ia fazer desistiu de última hora. Te pago o ônibus, tá incluído. Só preciso que você chegue lá às 7 da manhã, seu Mário, que ouvia tudo fingindo organizar xícaras. Deu um sorriso de canto. Vai, Luzi, eu cubro seus turnos. Você merece essa chance. E assim, sem muito tempo para pensar, Luzia aceitou. Na manhã seguinte, o ônibus chacoalhou por quase 2 horas até Barueri. Luzia apertava a alça da bolsa surrada, nervosa, tinha vestido a roupa mais discreta que tinha. Calça jeans escura, blusa branca simples, cabelos presos num rabo de cavalo baixo. Quando o portão da mansão Ferraz se abriu, ela precisou engolir seco. Aquilo não era casa, era outra dimensão. Muros altos, jardim imenso com grama aparada como tapete, uma fonte no meio da entrada. E a mansão, Deus do céu. A mansão era branca, moderna, com vidros enormes que refletiam o céu azul da manhã. Luzia nunca tinha pisado num lugar assim. A zona leste de São Paulo, onde ela cresceu, parecia estar a 1 milhão de quilômetros dali. Dona Cida a recebeu na porta de serviço. Toda a eficiência. Vem, querida, vou te mostrar a casa rapidinho antes dos bebês acordarem. Luzia seguiu em silêncio, os olhos arregalados, cozinha enorme, branca, reluzente, tão limpa que parecia de mentira. Sala de estar com o pé direito alto, sofás que deviam custar mais que 1 ano do aluguel dela.
Escadaria de mármore, tudo impecável, tudo perfeito demais. Os trigêmeos dormem aqui. Dona Cida abriu a porta de um quarto infantil absurdamente grande. 3 berços de madeira clara, decoração em tons pastéis, uma cadeira de balanço no canto, prateleiras cheias de brinquedos caros, e ali, dormindo como anjinhos, estavam eles, Enzo, Clara e Joaquim. Luzia se aproximou devagar, como se pudesse quebrá-lo só de olhar. Eram tão pequenos, tão frágeis. Clara tinha um tufo de cabelo escuro. Joaquim chupava o próprio dedinho, e Enzo dormia de barriga para cima, os bracinhos abertos. Uma onda de ternura apertou o peito de Luzia. Eles são lindos, sussurrou. São sim, coitadinhos. Ficaram sem a mãe, Dona Helena, há quase 1 ano. Complicação no parto, DR. Augusto ficou arrasado, mas a vida segue, né? Ele tá até noivo de novo. A Verônica, moça fina da sociedade, algo no tom de Dona Cida era estranho, mas Luzia não soube dizer o quê. E o DR, Augusto, já viajou. Viajou ontem à noite, coisa de negócios urgente. Volta daqui a umas 2 semanas. Enquanto isso, você vai me ajudar com os bebês. E a Verônica também dá uma passada aqui de vez em quando. Ela mora com a família ainda, mas vem visitar. Luzia assentiu. Tudo parecia normal, tranquilo até, trabalho temporário, bebês fofos, casa bonita. O que poderia dar errado? A resposta veio no final da tarde. Luzia tinha passado o dia aprendendo a rotina, mamadeiras a cada 3 horas, trocas de fralda, sonecas reguladas, musiquinhas baixinhas. Os trigêmeos eram calmos, graças a Deus. Clara chorava pouco, Joaquim era curioso, e Enzo olhava para Luzia com aqueles olhos grandes e escuros, como se já a conhecesse. Ela estava na cozinha esquentando a mamadeira de Clara, quando ouviu o salto alto no corredor. Boa tarde, alguém em casa? A voz era aguda, educada demais. Luzia se virou. Verônica Monteiro era tudo que Luzia não era. Alta, loira, pele impecável, roupa cara. Um vestido midi azul claro que devia custar mais que o salário de 3 meses de Luzia. Unhas feitas, maquiagem perfeita, sorriso de revista. Oi, você deve ser a ajuda temporária. Verônica estendeu a mão. Mas o aperto foi rápido, frio. Luzia, prazer. Verônica Monteiro, noiva do Augusto. Ela olhou Luzia de cima a baixo, num segundo que pareceu durar horas. Você veio da... Onde mesmo? Zona Leste, trabalho num café na Vila Madalena. Ah, que gracinha! O sorriso não alcançou os olhos. Garçonete, imagino que seja bem diferente daqui, né? Luzia engoliu a resposta que queria dar. É diferente, sim. Verônica caminhou pela cozinha como se inspecionasse território inimigo. Abriu a geladeira, checou os armários, pegou uma mamadeira e olhou o rótulo com desdém. Essa fórmula não é a melhor. Sabia, mas enfim. O Augusto insiste. Ela devolveu a mamadeira no lugar errado, de propósito. Você está dando conta dos 3 sozinha? Dona Cida me ajuda, tá tranquilo. Ah, que bom. Verônica sorriu de novo. Mas havia algo errado naquele sorriso. Algo que fez o estômago de Luzia revirar. Porque bebês são tão frágeis, né? Qualquer descuido e... Ela fez um gesto vago no ar. Bom, você entende. Luzia não entendeu, mas fingiu que sim. Verônica foi até o quarto dos bebês, Luzia a seguiu, instintivamente protetora. A noiva se debruçou sobre o berço de Enzo, tocou o rostinho dele com a ponta dos dedos. Mas o toque era mecânico. Sem carinho. Eles choram muito à noite? Perguntou, sem tirar os olhos do bebê. Não muito, são calmos. Que sorte. Verônica endireitou o corpo, alisou o vestido. Bom, qualquer coisa. Você me liga. Tá. Augusto deixou meu número com a Cida. Eu preciso ficar de olho, quer dizer, ajudar no que for necessário. Ela saiu como tinha chegado, salto alto batendo no mármore,
Perfume caro no ar, sorriso que não chegava aos olhos, Luzia ficou parada ali, no meio do quarto infantil, com Enzo olhando para ela. E pela primeira vez, desde que tinha entrado naquela mansão, sentiu algo que não conseguia nomear. Medo, não dos bebês, não da casa, mas daquela mulher de sorriso perfeito e olhos vazios. Os 3 primeiros dias na mansão Ferraz passaram como uma dança cuidadosa entre o aprendizado e a intuição. Luzia acordava às 6 da manhã, preparava as mamadeiras na temperatura exata, testava no pulso antes de dar, sempre. Aquecia a água do banho com o termômetro que Dona Cida insistia que ela usasse. Trocava fraldas com mãos cada vez mais seguras. Clara era a mais tranquila dos 3. Mamava devagar, olhando para o teto como se visse algo que ninguém mais via. Joaquim era o curioso. Agarrava o dedo de Luzia com força, mexia as perninhas. Adorava quando ela cantava baixinho aquela cantiga antiga que a mãe cantava para ela quando era pequena. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E Enzo era especial. Parecia sentir quando Luzia estava por perto antes mesmo dela entrar no quarto. Parava de chorar quando ouvia a voz dela, sorria. Um sorriso banguela e babado que derretia qualquer coisa dura que ainda existisse no peito dela. Luzia se pegou amando aqueles 3 bebês de um jeito que não esperava, rápido demais, perigoso demais. Mas havia algo errado naquela casa, algo que ela não conseguia colocar o dedo em cima. Foi na manhã do 2º dia que o primeiro acidente aconteceu. Luzia tinha acabado de dar banho em Clara e a deixado no berço, toda cheirosinha, embrulhada numa toalhinha fofinha, foi preparar as mamadeiras. Sempre 3 de uma vez, para facilitar. Quando voltou, Verônica estava ali, parada ao lado do berço de Joaquim, segurando uma mamadeira. Oi, Verônica. Luzia tentou não parecer surpresa. Não te ouvi chegar. Cheguei agora, trouxe uma mamadeira pronta para Joaquim, achei que você estava ocupada com a Clara. Luzia olhou para a mamadeira, o leite tinha uma cor estranha, meio acinzentado. Obrigada, mas eu já preparei as deles, estão ali na bancada esfriando. Verônica sorriu, mas o sorriso não tinha calor. Ah, que desperdício então, eu fiz com tanto carinho. Ela colocou a mamadeira na mesinha de canto, perto da cadeira de balanço. Mas tudo bem, da próxima vez eu aviso antes. Ela saiu, Luzia esperou o som do salto alto sumir no corredor, então pegou a mamadeira que Verônica tinha deixado e cheirou. Nada de estranho no cheiro, mas algo no fundo da barriga dela gritava, não dá isso pro bebê. Luzia despejou o leite na pia, lavou a mamadeira, guardou no fundo do armário, melhor prevenir do que remediar. No 3º dia, foi a roupa. Luzia tinha colocado Enzo para dormir depois do almoço com um macacãozinho azul clarinho que Dona Cida tinha separado. Quando voltou, 1 hora depois, o bebê chorava feito louco. E quando ela pegou ele no colo, sentiu queimadura pequena, quase invisível, mas ali, na costura interna do macacão, perto da axila, como se alguém tivesse passado algo quente, de propósito. No tecido, Cida. Luzia correu para o corredor com Enzo nos braços. Olha isso, Dona Cida veio apressada, ajeitando os óculos. O que foi, menina? Olha a roupa dele, tem uma marca de queimadura aqui, ó. A governanta examinou, franzindo a testa. Deve ter sido na lavanderia. Ferro quente demais, essas coisas acontecem. Mas isso machuca o bebê, Cida. Olha, a pele dele tá vermelha. Calma, filha. Eu falo com a lavadeira. Bota um gelinho aí que passa. Luzia obedeceu, mas o nó na garganta não desfez. Colocou compressa fria na marquinha vermelha de Enzo. Trocou a roupa dele. Ficou observando até ele parar de chorar. Aquilo não tinha sido acidente. Ela sabia. Foi na tarde daquele mesmo dia que Verônica voltou. E dessa vez, o teatro foi mais elaborado. Luzia estava no quarto dando uma madeira para Clara quando ouviu a voz aguda no corredor. Cida,
Onde você comprou essas mamadeiras, elas são horríveis. Dona Cida respondeu algo que Luzia não ouviu. Não, não, isso não serve. Verônica entrou no quarto infantil, feito um furacão de salto alto. Luzia, você tá usando essas mamadeiras nos bebês. Eu tô. São as que a Dona Cida me deu. Meu Deus, que horror. Essas são de plástico barato, podem soltar produto químico. Eu trouxe umas melhores, de vidro, importadas. Ela enfiou a mão numa sacola de grife e tirou 3 mamadeiras caríssimas, ainda na caixa. Usa essas daqui pra frente, tá? Pelo bem das crianças. Luzia assentiu, mas algo não batia. As mamadeiras que ela estava usando eram boas, recomendadas pelo pediatra, segundo Dona Cida, porque Verônica estava tão insistente. E outra coisa, Verônica cruzou os braços, olhando Luzia de cima a baixo. Você precisa melhorar sua postura, tá parecendo uma corcunda. As crianças precisam de exemplo, sabia? Luzia sentiu o rosto esquentar. Desculpa. E essas roupas? Verônica fez uma careta. Eu sei que você veio de um ambiente mais simples, mas aqui a gente tem padrão, entende? Não precisa de roupa cara, só algo mais apresentável, sem querer te ofender, tá? Sem querer te ofender, a frase que sempre vem antes de uma ofensa. Entendi. Ótimo. Verônica sorriu, satisfeita. Ah... E caiu um pano ali no corredor. Você pode pegar. Luzia olhou. O pano tinha acabado de cair. Ela tinha certeza, mas abaixou, pegou o pano, colocou no cesto. Obrigada, garçonetinha. Verônica jogou a palavra com veneno doce. Você é tão prestativa. E saiu. Luzia ficou ali, com Clara no colo. As mãos tremendo de raiva contida. Na noite do 3º dia, Luzia não conseguiu dormir. Dona Cida tinha dado a ela um quartinho de empregada nos fundos da mansão. Pequeno, mas limpo, com banheiro próprio. Deitada na cama estreita, ela repassava tudo na cabeça, a mamadeira estranha, a queimadura na roupa, os olhares de Verônica, as humilhações pequenas, constantes, e principalmente o jeito como Verônica olhava para os bebês. Não era amor, não era carinho, era nada, vazio, como se eles fossem obstáculos. Luzia se levantou, foi até a cozinha beber água. A casa estava silenciosa, só o zumbido baixo da geladeira. Ela abriu a porta do lixo para jogar o copinho de papel e viu um rótulo rasgado, amassado no fundo do lixo, quase invisível. Luzia pegou com cuidado, alisou o papel. Era de fórmula infantil, mas tinha algo circulado em caneta vermelha. Um ingrediente destacado com força, aditivo estabilizante E462. Por que alguém circularia isso? Luzia fotografou o rótulo com o celular. Jogou fora de novo, voltou para o quarto, pesquisou no Google até achar. O aditivo, em grandes quantidades, podia causar reações alérgicas graves em bebês, especialmente bebês prematuros ou com sistema imunológico sensível, como trigêmeos. O coração dela disparou. Ela precisava de mais informações. No dia seguinte, enquanto Dona Cida saiu para fazer compras e Verônica ainda não tinha aparecido, Luzia se deu coragem. Entrou no escritório de DR. Augusto era um cômodo grande, com estantes cheias de livros, mesa de madeira escura, computador desligado. Luzia sabia que não devia estar ali, mas algo a empurrava. Começou a abrir gavetas, documentos, contratos, papéis de trabalho, nada demais. Até a última gaveta do arquivo. Ali, enfiado entre pastas antigas, ela encontrou relatório pediátrico. Trigêmeos Ferraz. Abriu com mãos trêmulas. Leu. Recomenda-se atenção especial com alergias alimentares. Os trigêmeos Enzo, Clara e Joaquim apresentam sensibilidade ao aditivo E472C, comumente encontrado em fórmulas infantis comerciais. Em caso de ingestão, pode ocorrer reação alérgica severa, incluindo edema, dificuldade respiratória e choque anafilático. Luzia precisou sentar. O rótulo que ela tinha visto no lixo, o aditivo circulado, Verônica sabia e ainda assim
A porta do escritório se abriu de repente. O que você está fazendo aqui? Verônica estava na soleira, os braços cruzados, o olhar gélido. Luzia engoliu seco, fechou o relatório, tentou colocar de volta. Eu estava procurando o telefone do pediatra. A Cida falou que estava aqui. Mentira! Verônica deu 2 passos para dentro. Você está fuçando? Não, eu só... Escuta bem, garçonetinha. O veneno voltou, mas agora sem disfarce. Você foi contratada para cuidar de bebês, não para investigar nada. Fica no seu lugar, entendeu? Ou eu falo pro Augusto que você não está servindo. Luzia se levantou, enfrentou o olhar de Verônica pela primeira vez. Tudo bem, desculpa, saiu do escritório com o coração martelando, mas antes tinha fotografado a página do relatório. Agora ela tinha provas, pequenas demais para a polícia, grandes demais para ignorar. A semana seguinte trouxe uma rotina que Luzia fingia ser normal. Acordar cedo, cuidar dos trigêmeos, evitar Verônica sempre que possível, documentar tudo em silêncio. O celular dela agora tinha uma pasta escondida cheia de fotos. O rótulo do lixo, a página do relatório médico, anotações sobre os horários em que coisas estranhas aconteciam. Mas provar o quê? Exatamente que Verônica era má, que olhava para os bebês com desprezo. Isso não era crime, era só sensação, instinto. E instinto não serve em delegacia. Luzia precisava de algo concreto. E na manhã de segunda-feira, algo concreto apareceu. Eram 10 da manhã quando a campainha tocou. Dona Cida atendeu e Luzia ouviu uma voz masculina no hall de entrada. Grave, educada, mas com aquele tom de quem está acostumado a ser obedecido. Bom dia, Cida, o DR. Augusto pediu que eu trouxesse uns documentos e uma encomenda especial para Verônica. Luzia estava no quarto dos bebês, mas deixou a porta entreaberta para ouvir melhor. Claro, DR, Murilo. Entre, por favor, quero um café. Não, obrigado. Só vou deixar isso na cozinha e já vou embora. Reunião em meia hora. Passos firmes no corredor, Luzia se aproximou da porta, espiou pelo vão. O homem era alto, devia ter uns 40 e poucos anos. Terno cinza impecável, pasta de couro debaixo do braço, cabelo grisalho penteado para trás, sorria para Dona Cida, mas o sorriso não chegava aos olhos. Igual ao de Verônica, DDR, Murilo Brandão. O advogado, ele entrou na cozinha, colocou uma caixa média em cima da bancada, papelão simples, sem identificação. Assinou algo que Dona Cida estendeu, uma prancheta velha que ficava ali para entregas. Pronto, avisa a Verônica que chegou o que ela pediu. Tá, pode deixar, doutor. Murilo saiu tão rápido quanto chegou. Luzia esperou o barulho do carro ir embora. Então, com Enzo no colo e o coração batendo forte, desceu para a cozinha. Cida, que encomenda é essa? A governanta estava guardando compras na geladeira, despreocupada. Sei lá, filha, coisa da Verônica. Ela pediu pro DR, Murilo trazer. Deve ser produto de beleza. Essas coisas de mulher rica. Luzia olhou para a caixa, papelão comum, fita adesiva marrom, nenhum rótulo. Posso ver. Melhor não mexer, Luzia. A Verônica é chata com as coisas dela. Luzia. Assentiu, mas não tirou os olhos da caixa, quando Dona Cida subiu para arrumar os quartos. Luzia colocou Enzo no cadeirão. Foi até a bancada e, com cuidado, levantou uma ponta da fita adesiva, só uma espiada. Dentro, 3 potes de vidro escuro sem rótulo e um envelope branco, lacrado. Luzia fotografou, fechou a caixa de novo, do jeito que estava, e esperou. Verônica chegou no meio da tarde, toda sorridente. Cida, o DR, Murilo deixou uma caixa para mim. Deixou sim, tá na cozinha. Verônica foi direto buscar. Luzia fingiu que estava ocupada preparando as mamadeiras, mas observava pelo reflexo do armário de vidro. Verônica abriu a caixa, checou o conteúdo, sorriu satisfeita, pegou um dos potes, destampou, cheirou, fez uma careta. Que cheiro horrível, murmurou para si mesma,
mas funciona. Ela fechou tudo, colocou a caixa debaixo do braço. Vou levar isso pro meu carro. Preciso de umas coisas aqui. Não, tá tudo tranquilo. Luzia respondeu, mantendo a voz neutra. Ótimo. Ah, e Luzia? Verônica parou na porta, virou de lado. Toma cuidado com os bebês, viu? Eles são tão frágeis. Qualquer coisa pode acontecer. Não era conselho. Era ameaça. Naquela noite, Luzia não aguentou mais. Precisava falar com alguém, precisava de ajuda. Ligou para Dona Cida, pediu para conversar. Sentaram na salinha de jantar. Só as duas, depois que os bebês dormiram. Cida, eu preciso te contar uma coisa. E você precisa me ouvir, por favor. A governanta franziu a testa. Tá acontecendo algo, filha. Tá, sim. Luzia respirou fundo. Eu acho que a Verônica tá fazendo coisas estranhas com os bebês. Silêncio. Dona Cida piscou, confusa. Que tipo de coisas? A mamadeira que ela trouxe no outro dia, lembra, tinha algo errado. E a roupa do Enzo, com aquela queimadura. E agora essa caixa que o DR Murilo trouxe. Cida, eu vi o relatório médico dos trigêmeos. Eles têm alergia grave a um aditivo que está em várias fórmulas. Eu achei um rótulo no lixo com esse aditivo circulado, como se alguém tivesse marcado de propósito. Dona Cida levantou a mão, interrompendo. Espera, você está dizendo que a Verônica, a noiva do DR Augusto, está tentando fazer mal para os bebês dele? Eu sei que parece loucura, mas... Parece porque é loucura, menina. A voz de Cida subiu. Verônica é uma moça de família, educada, da sociedade. Ela vai casar com o DR Augusto. Por que ela faria isso? Eu não sei, Cida, mas tem algo errado. Eu sinto, você sente, Dona Cida repetiu, cansada. Luzia, você está trabalhando demais, está dormindo pouco. Essas coisas deixam a cabeça da gente confusa. Não é confusão, eu vi. Você viu o quê? Um rótulo no lixo. Uma queimadura que a lavadeira explicou. Uma caixa que você nem abriu direito. Dona Cida suspirou, colocou a mão no ombro de Luzia. Querida, eu te entendo. Você tem um coração bom. Se preocupa com as crianças. Mas não pode ficar inventando essas coisas. A Verônica é nervosa às vezes. Eu sei. Mas fazer mal para os bebês, isso é acusação grave. Luzia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Então você não acredita em mim. Não é que eu não acredite. É que não tem nada para acreditar, filha. São suposições. Vai descansar, tá? Amanhã você vê que tá tudo bem. A conversa acabou ali. Luzia subiu para o quarto dela, deitou na cama e pela primeira vez desde que tinha entrado naquela mansão, chorou. Chorou de frustração, de medo, de solidão, porque ela sabia que algo estava errado, mas ninguém ia acreditar nela. Uma garçonete pobre contra uma socialite rica, quem ia escolher o lado dela? Nos dias seguintes, Luzia mudou de estratégia. Se ninguém ia acreditar nas palavras dela, ela ia juntar provas que não pudessem ser ignoradas. Começou a anotar tudo num caderninho pequeno que escondia no fundo da gaveta. Dia 8, Verônica trouxe fórmula nova, não deixei usar, guardei a amostra. Dia 9, DR Murilo voltou, entrega às 15 horas. Caixa menor, mesma descrição. Verônica levou embora rápido. Dia 10, Joaquim chorou a tarde toda depois de Verônica visitar. Dona Cida disse que é dente nascendo. Mas ele não estava assim de manhã. Gravou áudios no celular sempre que Verônica falava algo estranho. Fotografou cada visita de Murilo, checou o lixo toda noite e encontrou mais coisas. Frasco vazio de xarope infantil, não prescrito, embalagens de remédio para dormir, seringas descartáveis, cada item, uma peça do quebra-cabeça, mas o quebra-cabeça ainda não tinha imagem completa. Foi numa quinta-feira, quase 2 semanas depois que Luzia tinha chegado, que aconteceu o pior. Verônica apareceu de manhã cedo, antes do café. Entrou na cozinha onde Luzia estava preparando as mamadeiras. Bom dia, Luzia. A voz era doce, doce demais. Bom dia. Sabe, eu estava pensando.
Você tem sido tão dedicada com os bebês, tão presente. Verônica pegou uma maçã da fruteira, deu uma mordida. Às vezes eu fico até com ciúmes, sabe? Eles parecem gostar mais de você do que de mim. Luzia não respondeu, só continuou mexendo as mamadeiras. Mas isso vai mudar. Verônica continuou, agora mais perto. Quando eu casar com o Augusto, essa casa vai ter novas regras. E eu não vou precisar de ajuda externa, entende? Entendo. Ótimo. Verônica jogou o resto da maçã no lixo. Então aproveita enquanto dá, garçonetinha, porque logo logo você volta para o seu lugar e eu vou mandar embora esse tipo de gente. Ela saiu e Luzia entendeu, com clareza absoluta. Verônica não ia parar. Ela ia continuar até conseguir o que queria. E o que ela queria era uma casa sem obstáculos, uma casa sem os trigêmeos. O sábado chegou com um aviso de Dona Cida que fez o estômago de Luzia revirar. Luzi, hoje à noite tem um jantar aqui. A Verônica convidou umas amigas dela, pessoal da sociedade, o DR. Augusto pediu que a gente caprichasse. Mesmo ele estando viajando, você vai precisar ajudar a servir. Luzia estava trocando a fralda de Clara, mas parou no meio do movimento. Servir? Mas eu fui contratada para cuidar dos bebês, Cida. Eu sei, filha, mas é só por hoje. A equipe de garçons que a gente contratou deu problema de última hora. Você tem experiência no café, né? É só ajudar a levar as coisas. Recolher pratos, 2 horinhas no máximo. Luzia quis dizer não. Quis dizer que aquilo não estava no combinado, mas viu o cansaço no rosto de Dona Cida. Ela também estava sobrecarregada. E engoliu a recusa. Tudo bem? Que horas? Às 8, vista algo escuro. Discreto, e prende bem o cabelo. Às 7:30 da noite, Luzia desceu vestindo calça preta e blusa branca. A mesma roupa que usava no café Santa Rita. Prendeu o cabelo num coque apertado, lavou o rosto, respirou fundo. É só um jantar, daqui a pouco acaba. A sala de jantar da mansão tinha sido transformada. Mesa enorme posta com louça cara, taças de cristal, arranjos de flores que deviam custar mais que o aluguel dela, velas acesas, música clássica baixinha no ambiente e Verônica, no centro de tudo. Com um vestido de festa vermelho que parecia saído de uma revista, cabelo solto em ondas perfeitas, maquiagem impecável, sorriso de anfitriã. As amigas dela começaram a chegar às 8 em ponto, mulheres elegantes, rindo alto, falando de viagens, de marcas caras, de gente que Luzia nunca tinha ouvido falar. Eram 6 ao todo, mas Verônica, Luzia ficou na cozinha esperando o sinal de Dona Cida para começar a servir. Lembra, filha? Cida sussurrou. Serve pela esquerda. Recolhe pela direita. Não fala a menos que te perguntem algo. Sorri e fica quieta. Entendi. O jantar começou. Luzia entrou na sala com a bandeja de entradas. Brusquetas, canapés, coisas delicadas que ela nem sabia o nome direito. Serviu em silêncio, tentando ser invisível, mas Verônica não ia deixar. Ah, meninas, essa é a Luzia. Verônica anunciou com voz alegre, chamando a atenção de todas. Ela cuida dos bebês do Augusto e trabalha num cafezinho na Vila Madalena. Não é, Luzia? 7 pares de olhos se viraram para ela. Luzia forçou um sorriso. Isso mesmo. Que fofo! Uma das amigas, loira platinada, exclamou. Deve ser difícil, né? Cuidar de 3 bebês ao mesmo tempo. Eu nem consigo cuidar do meu cachorro. Risadas. É trabalhoso, mas eu gosto. Luzia respondeu, tentando sair dali rápido. Tenho certeza que sim. Verônica continuou. O tom doce, mas com veneno nas entrelinhas. Deve ser bem diferente do que você está acostumada, né? Essa casa, essas coisas todas. A Zona Leste é longe, imagino. Outra amiga se intrometeu curiosa. Zona Leste, nossa, você vem de longe todo dia. Eu tô morando aqui enquanto trabalho. Luzia explicou. A voz firme apesar do calor no rosto. Ah, que conveniente. Verônica sorriu largo.
Assim ela pode estar sempre disponível para os bebês dia e noite, não é, Luzi? O apelido saiu com desdém. Luzia apertou os dedos na bandeja. Com licença, vou buscar o prato principal. Fugiu para a cozinha, o coração martelando de raiva. Dona Cida percebeu. Aguenta firme, filha, já está quase acabando. Mas não estava. O prato principal foi servido. Um cordeiro assado com legumes que cheirava delicioso, mas que Luzia sabia que nunca ia experimentar. Enquanto colocava os pratos na frente de cada uma, ouviu pedaços de conversa. E o Augusto, quando ele volta, semana que vem, Verônica respondeu. Coitado, trabalha tanto, mas é bom que ele viaje. Assim eu posso organizar as coisas da casa do jeito que eu quero. Quando a gente casar, vai ter mudanças grandes por aqui. Que tipo de mudanças? Verônica deu uma risadinha. Bom, primeiro, nada de empregada dormindo aqui. É estranho, né? Quero minha privacidade. Segundo, os bebês vão para uma babá profissional. Dessas certificadas de agência, cara, não essas? Improvisações. Luzia sentiu o insulto como um tapa. Uma das amigas, morena de cabelo curto, franziu a testa. Mas os bebês não tão bem cuidados. Tão. Mas sabe como é? Eu preciso de alguém que entenda realmente do assunto. Não alguém que só finge que sabe. Verônica olhou direto para Luzia, que estava parada com a bandeja vazia. Sem ofensa, Luzia. Você faz o que pode. Sem ofensa. De novo. Luzia respirou fundo, não respondeu, voltou para a cozinha. Dona Cida estava lavando louça, mas parou quando viu a cara dela. Ignora, Luzi. Ela está mostrando serviço para as amigas. Ela está me humilhando de propósito, Cida. Eu sei, mas você é forte. Vai lá, só falta a sobremesa. Luzia foi. A sobremesa foi servida. Pavlova com frutas vermelhas. As mulheres elogiaram, comeram devagar, conversaram sobre assuntos que Luzia não entendia nem se importava, até que uma delas derrubou o garfo no chão. Ai, desculpa, que desastrada! Verônica olhou para Luzia com um sorriso que gelou a sala. Luzia, querida, pega o garfo no chão pra gente, por favor, Luzia. Olhou para o chão, o garfo estava aos pés de Verônica. Ela podia muito bem ter pegado sozinha, mas não, tinha que ser Luzia, na frente de todo mundo. Luzia se abaixou, pegou o garfo, levantou. Verônica pegou da mão dela com as pontas dos dedos, como se tivesse nojo. Obrigada, garçonetinha, você é tão prestativa. E então, enquanto Luzia se virava para sair, Verônica, acidentalmente, deixou cair um guardanapo no chão. Ai, caiu de novo! Pega para mim. Luzia se abaixou, pegou. Outra amiga derrubou-lhe uma colher. Nossa, que dia desastrado! Luzia, desculpa. Mais uma vez e mais uma. Até que Luzia. Entendeu? Aquilo não era acidente, era teatro. Verônica estava orquestrando tudo para humilhá-la. Para mostrar para as amigas quem mandava ali, na quarta vez que Luzia se abaixou, ela ouviu o riso baixinho de uma das mulheres. Algo dentro dela quebrou, levantou, colocou a colher na mesa, olhou direto nos olhos de Verônica e disse, com a voz baixa, mas firme, com licença, preciso verificar os bebês. E saiu, no corredor, longe das risadas e da música. Luzia encostou na parede e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, de raiva. Raiva de ser tratada como lixo. Raiva de não poder reagir. Raiva de precisar daquele emprego. Subiu para o quarto dos trigêmeos. Eles dormiam tranquilos, alheios a tudo. Clara respirava devagar. Joaquim tinha o dedinho na boca. Enzo roncava baixinho. Luzia se sentou na cadeira de balanço e ficou ali, só olhando para eles. É por vocês. Eu aguento por vocês. Mas quanto tempo mais ela ia aguentar? O jantar acabou perto das 11. As amigas de Verônica foram embora em carros caros, buzinando e rindo alto. Dona Cida e Luzia limparam tudo em silêncio. Quando terminaram, já era meia-noite. Vai descansar. E filha, Cida disse cansada.
Amanhã a gente conversa. Luzia subiu para o quarto dela, mas antes passou pelo dos bebês, checou se estavam bem, ajeitou a cobertinha de Clara, beijou a testa de Enzo e então viu, na mesinha de canto, onde ficavam as mamadeiras limpas, tinha uma diferente. Não era das que Luzia tinha preparado. Era uma das mamadeiras caras que Verônica tinha trazido semanas atrás. E estava cheia. Luzia pegou, cheirou. O leite tinha um cheiro estranho, levemente amargo. Ela olhou em volta, procurou e encontrou. Enfiado no cantinho do cesto de brinquedos, um dos potes de vidro escuro que ela tinha visto na caixa que Murilo tinha entregue, vazio. O coração dela disparou. Verônica tinha misturado algo no leite e se Luzia não tivesse visto, se algum dos bebês tivesse tomado aquilo de madrugada. Luzia despejou o leite na pia do banheiro do corredor. Lavou a mamadeira 3 vezes, guardou longe, fotografou o pote vazio, anotou tudo no caderninho e entendeu com clareza brutal. O tempo estava acabando. Verônica não ia esperar mais. O domingo amanheceu pesado. Luzia acordou com a sensação de que algo ruim ia acontecer. Aquele aperto no peito que não tem explicação lógica, mas que o corpo sente antes da cabeça entender. Desceu para a cozinha cedo, preparou as mamadeiras com cuidado redobrado, checou cada rótulo 3 vezes, cheirou o leite antes de esquentar, lavou as mamadeiras com água fervente. Os trigêmeos acordaram de bom humor. Enzo sorriu quando viu Luzia. Clara bateu as perninhas animada. Joaquim agarrou o dedo dela com força. Tudo normal, tudo tranquilo. Mas Luzia não conseguia relaxar. Dona Cida percebeu durante o café da manhã. Você está muito tensa, menina. Dormiu mal. Mais ou menos. Luzia mexeu o café, sem tomar. Cida, eu preciso te perguntar uma coisa. Quando o Doere Augusto volta? Semana que vem, acho. Por quê? Só curiosidade. Mentira. Luzia precisava saber se ia ter tempo suficiente. Tempo para quê? Ela ainda não sabia direito, mas o relógio estava contando contra ela. Verônica apareceu no meio da manhã, mais cedo que o normal, entrou pela porta da frente, toda sorridente, carregando uma sacola de farmácia. Bom dia, meninas, cantarolou, animada demais. Trouxe vitamina para os bebês, o pediatra recomendou. Luzia, que estava dando mingau para Clara na cozinha, se levantou imediatamente. Que vitamina? Complexo vitamínico. Para a imunidade, Verônica tirou da sacola 3 frasquinhos cor de âmbar, uma colher por dia, diluída na mamadeira da noite. O pediatra passou receita. Luzia insistiu. Verônica sorriu, mas o sorriso tinha aquela frieza de sempre. Passou sim, tá aqui. Ó. Ela mostrou um papel dobrado, mas não deixou Luzia pegar. Guardou de volta na bolsa rápido demais. Você não confia em mim, Luzia. Não é isso. É só que o quê? A voz de Verônica ficou afiada. Você acha que eu, a noiva do Augusto, ia fazer alguma coisa para prejudicar os bebês dele, os bebês que vão ser meus também quando a gente casar? Dona Cida apareceu no corredor, limpando as mãos no avental. Tá tudo bem aqui? Tá sim, Cida. Verônica voltou ao tom doce. Só trouxe vitamina para os pequenos. Mas a Luzia tá desconfiada. Não sei o que deu nela ultimamente. Dona Cida olhou para Luzia com aquela expressão cansada de quem já não quer mais conversa. Luzia, vai cuidar dos bebês. Eu guardo as vitaminas. Mas, Cida, vai, menina. Luzia subiu, derrotada. Sentou na cadeira de balanço do quarto infantil, com Clara no colo, e sentiu o mundo desabar em cima dela. Ninguém acreditava, ninguém via. Ela estava sozinha. A tarde passou devagar, cada minuto arrastado. Luzia deu banho nos trigêmeos. Cantou as cantigas de sempre. Brincou com os chocalhos coloridos, mas a cabeça dela estava longe, calculando possibilidades, pensando em saídas, ligar para a polícia e dizer o quê? Acho que a noiva do patrão está tramando algo. Iam rir da cara dela. Conversar com DR.
Augusto, quando ele voltasse, se nem Dona Cida acreditava, por que um homem milionário ia acreditar, sair dali e abandonar os bebês? Jamais. Luzia estava encurralada, e Verônica sabia disso. No final da tarde, enquanto preparava as mamadeiras da noite, Luzia ouviu vozes tensas vindo da sala. Verônica e Dona Cida. Ela está muito estranha, Cida, você não percebeu. A Luzia só está cansada, Verônica. Trabalha muito. Não é só cansaço. Ela fica me olhando com desconfiança, fuçando coisas. Outro dia peguei ela no escritório do Augusto. Ela estava procurando o telefone do pediatra. Será? A voz de Verônica ficou baixa, perigosa. E se ela tiver outros planos? A gente não conhece essa menina, Cida. Ela veio da Zona Leste, trabalha em cafezinho. Quem garante que ela não está roubando coisas? Silêncio. Verônica, isso é acusação grave. Eu sei, mas pensa comigo, tem sumido coisas pequenas aqui. Um brinco meu, dinheiro da gaveta, você checou. Luzia sentiu o sangue gelar. Verônica estava plantando dúvidas, construindo uma narrativa. Eu não reparei. Dona Cida soava incerta agora. Pois é, eu não queria falar nada, mas acho melhor a gente ficar de olho, pelo bem dos bebês. Conversa encerrada. Luzia voltou para a cozinha, as mãos tremendo, o cerco estava fechando. A noite chegou com chuva fina batendo nas janelas. Luzia deu as mamadeiras, sem a tal vitamina que Dona Cida tinha guardado num armário trancado, e colocou os trigêmeos para dormir. Enzo demorou para pegar no sono. Ficou inquieto, chorando baixinho. Luzia pegou ele no colo, andou de um lado para o outro, acantando: dorme, dorme, meu anjinho, dorme sossegado, até que ele finalmente relaxou, a cabecinha pesada no ombro dela. Luzia o colocou no berço com cuidado, ajeitou a coberta, beijou a testa dele. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês, sussurrou. Prometo. Desceu para a cozinha para pegar água. A casa estava silenciosa. Dona Cida já tinha ido dormir. Verônica tinha ido embora havia uma hora. Luzia abriu a geladeira, pegou a jarra e então ouviu um barulho vindo do andar de cima. Choro. Não o choro normal de bebê. Era diferente, desesperado. Largou tudo e correu. O quarto infantil estava escuro. Luzia acendeu a luz. Enzo chorava feito louco, o rostinho vermelho, os bracinhos esticados. Clara e Joaquim acordaram também, assustados. Calma, meu amor, calma. Luzia pegou Enzo no colo. Ele estava quente, febril. O que foi? O que aconteceu? Checou o berço, a fralda, a roupa, e então viu a mamadeira dele, que deveria estar vazia. Estava pela metade, e ao lado, no chão, um frasco pequeno derrubado, a vitamina. Luzia sentiu o mundo girar. Alguém tinha entrado ali, alguém tinha dado a vitamina para Enzo, e ele estava reagindo. Cida, Cida! Luzia gritou, a voz ecoando na casa. Enzo começou a tossir, forte, convulsivo. Não, 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 não! Dona Cida apareceu correndo, de camisola, o cabelo solto. O que foi? Ele está passando mal. Alguém deu a vitamina para ele. Como assim? Eu tranquei. Enzo tossiu de novo, o rosto ficando roxo, os olhos revirando. Luzia entrou em desespero. Chama a ambulância. Agora, Dona Cida pegou o telefone, discou. Mãos tremendo, e então, do corredor, veio aquela voz que Luzia já odiava. Meu Deus, o que está acontecendo? Verônica, ela estava ali, na mansão, no meio da noite. Entrou no quarto, toda dramática, as mãos no rosto. O Enzo, ele está bem. Luzia olhou para ela. Viu o teatro, viu a mentira. Foi você, Luzia sussurrou. O quê? Foi você? Luzia gritou. Você deu a vitamina para ele, você entrou aqui e... Você tá louca! Verônica gritou de volta, lágrimas falsas nos olhos. Eu acabei de chegar. Esqueci minha bolsa aqui e voltei. Eu ouvi o barulho e subi. Mentira, Enzo tossiu sangue. Dona Cida soltou um grito. A ambulância vem em 10 minutos, mas 10 minutos era a eternidade. Verônica se virou para Dona Cida, com a voz trêmula.
perfeita. Cida, você viu o que ela fez. A Luzia deu a vitamina pro bebê, eu avisei que ela era estranha. Eu não dei nada. Luzia berrou, abraçada com Enzo que mal respirava. Ela tá mentindo. Quem vai acreditar em você? Verônica sussurrou. Só para Luzia ouvir, uma empregada pobre contra mim. E ali, naquele momento, Luzia entendeu. Verônica tinha feito tudo de propósito, a armadilha perfeita. Culpar Luzia, se livrar dela e continuar o plano. A ambulância chegou. Levaram Enzo às pressas. Dona Cida foi junto, e Verônica, com lágrimas de crocodilo, abraçou Luzia e sussurrou no ouvido dela. Você acabou de matar um bebê, garçonetinha, vai presa, e eu vou cuidar dos outros dois, do meu jeito. O segurança apareceu. Dona Verônica pediu para a senhora sair da propriedade. Agora arrancaram o avental de Luzia como se arrancassem a pele. Empurraram ela para a porta de serviço e Luzia saiu na chuva, com as mãos tremendo, o coração despedaçado, e uma única frase martelando: falhei de novo. A chuva fina molhava tudo. Luzia andou pelas ruas de Alphaville sem rumo, sem pensar, só sentindo a dor de ter falhado, de novo,